Catarina Silva. Boa noite, doutor. Uma dúvida, como funciona uma revisional? Contratei uma empresa, até agora não tem negociação. Paguei para fazer a perícia técnica e até agora nada. Catarina, veja só, vamos ver como é que funciona essa revisional. O que é uma ação revisional? É um processo judicial que você entra contra o credor para analisar o seu contrato, para procurar se tem cláusulas ilegais e também cláusulas abusivas. E tendo cláusulas abusivas, algumas delas podem ser canceladas e outras, então, reduzidas o valor, por exemplo, dos juros abusivos, tá certo? Então, pode-se diminuir o valor dos juros abusivos. Por isso que se faz perícia. Mas veja só, a primeira coisa que você tem que saber, Catarina, que empresa não entra com ação judicial. O único que pode entrar com um processo judicial no Brasil é advogado, tá certo? Então, essas empresas que falam que nós vamos entrar com uma ação revisional, muitas delas estão enganando o consumidor. Enganando por quê? Porque fala que vai entrar com uma ação revisional, mas na verdade não entra com nada. O que é a única coisa que eles fazem? Eles simplesmente vão renegociar a sua dívida administrativamente. Procura o credor e fala que vai renegociar a dívida lá para você e tenta renegociar a dívida. Então isso é muito perigoso para você, principalmente se eles falam para parar de pagar a sua dívida. Isso acontece muito com carro, não é verdade? Então você deve um carro, tem aquelas propagandas que aparecem aí, nós vamos diminuir em 50% a sua prestação. Isso, quando você ouve, você já pode desconfiar que é mentira. Por quê? Porque ninguém pode prometer que vai diminuir 50% a sua prestação sem nem ao menos ler o contrato. Porque pode ser que o contrato esteja tudo certinho, tá? Então isso daí é um absurdo. E eles enganam as pessoas, falam que vão entrar com uma ação revisional. Fala para você, olha, Catarina, para de pagar o seu carro, tá certo? Que nós vamos renegociar aí para você, entrar com uma ação revisional. O que acontece? Você parou de pagar, o banco vai entrar com uma ação de busca e apreensão contra você, vai entrar com um processo de busca e apreensão contra você. Isso é péssimo para você. Por quê? Porque você já vai estar sendo processado. Ele pode ir lá na sua casa e buscar o seu carro. O seu carro ele vai a leilão, tá certo? E a diferença entre o valor da dívida e o valor do carro vai ser abatido o valor do carro. Então sempre vai sobrar alguma coisa ainda para você continuar devendo. Então veja só, então por enquanto a empresa está dizendo que vai entrar com ação e não entrou com ação nenhuma, você já se estrepou, você tem um processo contra você, você vai ter que constituir um advogado para te defender, você está com busca e apreensão, possivelmente já pegou o seu carro e você agora vai continuar com uma dívida, que é a diferença entre o valor do carro e o valor da dívida, né? Então o valor da dívida sempre vai ser maior que o valor do carro, tá? Por quê? Porque a dívida é o valor do carro, mais todos os ônus, né? Todos os juros, correção monetária. Então, sempre você vai ficar devendo. Então, você veja a sua situação, tá? Então, o que eu aconselho, se você quiser questionar os juros de um contrato, para ver a sua situação. Você quer entrar com uma ação judicial? Entre. Não estou dizendo que você não deve entrar. Entre com a ação. Procure o quê? Procure um advogado. Advogado não usa nome fantasia, tá certo? Ele não usa esses nomes assessoria, esses nomes esquisitos. Escritório de advocacia é o nome do advogado, tá certo? Tipo Ricardo Reis e advogados associados, tá? Então você deve estar atento a isso. Outra coisa, não pare de pagar a sua dívida. Isso não influencia em nada a sua dívida, tá? E se você ganhou lá no final, você vai ter o direito de receber o seu valor atualizado monetariamente. Então eles falam para parar de pagar a dívida, para quê? Para forçar um acordo com o banco, tá? Porque você parou de pagar a dívida, então o banco vai te procurar e eles vão entrar no caminho renegociando. Muitos deles não propõem nenhum tipo de ação judicial. Então fique muito atento a isso daí, porque você pode se dar mal. Um processo desse dura muito tempo e vai prejudicar muito o seu crédito, a sua vida pessoal e possivelmente você vai perder seu carro, porque se estava ruim com o carro, vai ficar pior ainda sem o carro, tá certo? Então, não se deixe enganar. Então, vamos lá.